Mais uma vez, boa noite a vocês. Todos nós aqui sabemos e sabemos muito bem que quando desejamos algo, vai haver sempre um preço a ser pago. Você quer alguma coisa, tem que ter um preço. Nada é de graça nesse mundo. Então pense em qualquer coisa que você deseja, que você gostaria, que você quer, que você almeja. Ok, se você pensou, muito bem. Isso tem um preço. Tem um preço. Mesmo aquilo que nós achamos que recebemos de graça, tem um preço. Alguém pagou. Alguém está lá numa prisão e é libertado sob uma fiança porque alguém pagou aquela liberdade. O sacrifício de Jesus na cruz foi o preço da nossa salvação, por exemplo, que nós não pagamos nada por isso. Aliás, nós recebemos de graça. Mas mesmo sendo de graça, teve um preço. Então é importante que a gente saiba, que tenha consciência de que não há nenhuma possibilidade de ganho sem algum sacrifício. Você não vai ganhar absolutamente nada se não houve um preço, algum sacrifício, alguém fez, ou você mesmo fez algo para que aquilo crescesse. Hoje nós estamos encerrando essa série que nós chamamos a igreja ao crescimento. Nós desafiamos e perguntamos, vamos crescer? Vamos tomar uma atitude de crescimento? Vamos crescer? Nós já vimos aqui na primeira semana, nós vimos que existe uma fonte para o crescimento, uma fonte exclusiva, que é Jesus Cristo. Só Ele é a fonte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a fonte do crescimento. Não há nenhuma origem para o nosso crescimento espiritual que não venha de Jesus Cristo. Tem que vir de lá. Semana seguinte, nós vimos que há uma decisão que nós temos que tomar. Existem atitudes que têm que ser tomadas em direção ao crescimento. Se eu quero crescer, eu tenho que tomar algumas decisões na minha vida. Se eu não tomar nenhuma decisão, também não terei nenhum crescimento. Hoje, nós vamos trabalhar essa última semana, nós vamos falar vamos conhecer qual é o preço do crescimento. Qual o preço desse crescimento? O que eu de fato tenho que fazer para crescer? Claro que são inúmeras coisas que podemos citar aqui, mas nós temos a consciência de que há um esforço para o crescimento. A palavra de Deus lá em Provérbios, na sua sabedoria, diz: todo trabalho árduo traz proveito. Mas o só falar leva à pobreza. Ou seja, leva à escassez. Escassez de tudo. Se você quer fazer alguma coisa, você tem que trabalhar. Você tem que se esforçar. Você tem que fazer alguma coisa. Mas antes que eu dê qualquer passo aqui adiante, deixe-me deixar bem claro uma coisa. Nós não estamos falando aqui de preço de salvação. A sua salvação em Cristo não teve preço para você. Ela foi pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Paulo aos Efésios diz: a salvação é pela graça, para que nós não possamos nos gloriar, pela fé e pela graça. Então, não estamos falando aqui de preço de crescimento. Você não faz nenhum esforço para ser salvo. Na realidade, nenhum esforço seu pode lhe trazer a salvação, a não ser uma decisão, que é o único esforço que você faz, é se decidir, tomar uma decisão por Cristo. Isso nos dá a salvação. Então, há um preço para o crescimento. Salvação na cruz, até ali, gratuitamente, sem qualquer esforço nosso. Uma vez eu vi um programa de rádio que me chamou a atenção, numa rádio dessas cristãs, evangélicas, e havia um debate entre alguns líderes, pastores, e eu fiquei achando se eu estava de fato na rádio certa, porque a conversa era sobre a salvação, e houve uma das pessoas que, nem me lembro o nome, nem sei, também não sabia quem era, ainda bem que não posso pecar contra ele,
Ele dizia assim: mas o pessoal está pensando aí que é só assim, se decide e pronto, toma uma decisão e pronto. A nossa salvação tem que ser com muito esforço, com muito trabalho. Eu falei: ele está falando de que esse cara? De que salvação ele está falando? De que evangelho ele está falando? Porque até onde eu conheço, a salvação, a Bíblia diz que é pela graça. Que o meu esforço é dizer: eu preciso e quero. Venha Jesus e eu me liguei ao céu. Assim está, Efésios 2:8. Muito claro para qualquer um. Na leitura de hoje a gente viu a história de Saul, uma das histórias de Saul. Existem muitas histórias de Saul. Se você está conosco na leitura diária, você já passou por aí, você viu as histórias de Saul, são muitas elas, e muito confusas às vezes. Saul foi uma criatura muito confusa. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia fala das pessoas que fizeram coisas certas e fala das pessoas que fizeram coisas erradas. Porque nós aprendemos com quem errou e aprendemos com quem acertou. E nós vamos acertar fazendo o que os que acertaram fizeram e vamos errar fazendo o que os que erraram fizeram. E a Bíblia mostra em detalhes a vida de Saul, que é uma vida de desobediência a Deus. A história de Saul é uma história de desobediência. São inúmeros os episódios que você vai ver esse cidadão errando e errando, erro sobre erro. Pecado sobre pecado, decisão errada sobre decisão errada. Glória pessoal sobre glória pessoal. Alguns dos episódios de Saul são intrigantes. Esse é um dos episódios intrigantes. Tem coisas que a gente tem dificuldade até de compreender. Então vamos às lições que essa leitura de hoje, dessa história de Saul, tem com os amalequitas, tem para nos ensinar. Porque por ela eu vou vendo que vai me ensinando como eu posso pagar esse preço do crescimento. Como eu pago o preço do crescimento espiritual? Vou dar aqui algumas sugestões. Eu vou começar com essa aqui. Quer ver como você paga o preço do crescimento espiritual? Primeiro, respondendo ao chamado de Deus. Respondendo ao chamado de Deus. Você responde ao chamado de Deus, ao seu chamado, o chamado que você tem. Esse eis-me aqui é uma resposta. Quer ver o texto? Olha o que Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, o que é que ele diz? Por isso, presta atenção, escute agora a mensagem do Senhor. Escute que o Senhor tem um chamado para você. Escute que o Senhor tem uma palavra para você. E aí ele vai dizer qual era o chamado naquele momento, o chamado específico. Mas Saul teve o seu chamado lá, e nós aqui temos os nossos chamados. Cada um que ouviu a voz de Jesus, ouviu a um chamado. O próprio Samuel aqui, que nos referimos, ele se enganou, lembra, várias vezes, quando era criança ainda. O Senhor chamava ele pensava que era ali o sacerdote chamando ele. Samuel, Samuel, dormindo. Algumas vezes aconteceu isso. Todos nós aqui ouvimos a voz de Jesus, pelo que eu entendo. Quem não ouviu ainda, pode estar ouvindo agora. O chamado de Jesus é claro, o chamado de Jesus é ser luz nesse mundo, ser sal nessa terra, sermos pessoas que fazemos diferença nesse mundo. E Deus usa diferentes situações para deixar claro o seu chamado, o meu chamado. Para Saul, a voz veio de Samuel. Para Mateus, evangelista, a voz veio do próprio Jesus. Quando você escutou o chamado, a voz de Jesus, quando você escutou a Jesus, e você disse sim, foi porque você escutou. Você não andou por aí dizendo sim sem escutar nada, você escutou. Então você, naquele momento, começou o seu chamado. A igreja são chamados para fora, chamados para fora desse mundo, para fora desse cosmos, para fora dessa dimensão que nós vivemos hoje. Quando você escuta isso, você agora precisa vir para o crescimento. Senão você vai ficar lembrando do dia que você escutou o chamado. Você fez aquele cursilho. Quem fez o cursilho aqui? Quem fez o cursilho? Isso, olha, pronto, que maravilha. Hein? Naquele dia lá, naquele meio daquele deserto lá, você escutou o Senhor, ouviu Jesus,
E depois disso, aí digamos que faz 10 anos, faz 20 anos que você fez o cursilho e você está lembrando até hoje do dia que você fez o cursilho. Oh, que coisa boa! Eu senti aquele negócio no meu coração, foi tão bom. Eu senti aquela sensação, eu até chorei. E no ano seguinte, foi que mudou. Não, eu chorei naquele dia. Foi muito forte. E ele foi uma bênção na minha vida. 10 anos depois, naquele dia, eu me lembro como se fosse hoje, 22 de abril de 1998, que eu escutei a voz do Senhor, assim, e lá para cá. Não, mas foi muito bom, o cursilho foi fantástico. Cara, tu não tem outra conversa, não? Só tem esse negócio de cursilho na tua vida? O que é que Jesus te ensinou, que te fez crescer desse dia em diante? Esse é o nosso momento aqui. Eu tenho que crescer. É por isso que nós estamos chamando a igreja a crescer. Porque não vai vir sem um preço. Não vai vir sem um preço. E o preço muitas vezes envolve a sua disposição, a sua disponibilidade, a sua coragem, a sua determinação. Você responde onde estiver, com a sua influência, com a sua formação, de alguma forma você responde, mas há uma resposta. Porque Saul, aqui no texto, foi claro, ele disse: escute agora a mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor veio naquele dia e continuou vindo sempre. A palavra está aqui para que você leia, para que você escute, para que você entenda o que Deus quer com você depois do dia que você escutou a sua voz. Ele lhe chamou para ir pelo mundo e pregar o Evangelho, ele lhe chamou para amar o próximo como a si mesmo, ele lhe chamou para servir ao próximo, para adorar a Deus, para viver em comunhão, para ser um discípulo, para comunicar o seu amor a esse mundo. Ele chamou você, assim como me chamou, para fazer diferença nesse mundo. Há um chamado de nós, para nós. E não há como crescer na sua vida espiritual, não há como crescer se eu não der um passo além, eu responder a esse chamado. Dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Então, em primeiro lugar, se há uma dica, eu digo: responda ao seu chamado. Responda significa cumpra o seu chamado. Diga sim ao chamado. O Senhor me chamou para isso? Eu estou dizendo sim. Estou aqui, pronto. É só dizer marcha, eu marcho. Uma outra sugestão, que você, para crescer, um dos preços que você paga é executar as tarefas, mesmo as difíceis tarefas que são colocadas diante de nós. Porque o que o Senhor disse para Saul, através de Samuel, foi: escute a mensagem. A mensagem é essa. Escutou? Vai e faça. Execute a tarefa. O Senhor chamou você, chamou a mim, disse: execute essa tarefa. Às vezes são tarefas que nós entendemos difíceis. E são difíceis. Às vezes são difíceis mesmo. Às vezes o preço é alto, mas se foi o Senhor que mandou, considere isso. Se foi só um calor no coração, esse negócio, vá buscar testificação na palavra, ore, venha para o concerto de oração para buscar confirmação. Mas se você tem certeza que foi o Senhor que chamou, o Senhor que fez aquilo com você, que disse a você para fazer, faça. E faça tudo. E faça completo. Às vezes o preço é alto. A tarefa não é fácil. Na minha caminhada, eu confesso que tive momentos em que, diante de mim, que eu vi tarefas difíceis. Pareciam difíceis. E eram difíceis. Chegar aqui nesse local com 20 e poucas pessoas e tudo destruído, e o Senhor dizer que era uma igreja que o Senhor queria plantar aqui, não me parecia uma tarefa fácil, absolutamente. Inclusive, chegaram aqui nesse canto alguém que me chamou e disse: pastor, eu tenho que lhe dizer isso, o senhor não é doido de entrar nessa proposta, não. Esse negócio não vai para frente. Eu disse: meu querido, se Deus está colocando na minha mão, eu não tenho como dizer não a Ele, não. Se você quiser vir, venha, mas eu vou dizer sim. Difícil tarefa. Às vezes a gente não entende. É como Pedro lá, no dia que Jesus... Bota o pé aí, Pedro, que eu quero lavar. Estica o pé. Foi o que Pedro fez. Pois não, lave os dois, porque esse aqui está mais sujo, pisei na lama ali. Pedro disse: não, de jeito nenhum, meu pé você não vai lavar nunca. Nunca o meu.
Fluxo, não, de jeito nenhum. Jesus disse, Pedro, o que eu faço agora você não entende. Mais tarde você vai compreender. Fica peixe. Vai dar tudo certo. Mas o que eu estou fazendo agora, você não está entendendo. Fique calmo. Você vai entender lá na frente. Quantas vezes na sua vida você talvez tenha se defrontado com situações onde você disse, não estou entendendo. É isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer que eu faça? Estava dizendo, compartilhando com o pessoal lá nos Estados Unidos, né, compartilhando experiências de ouvir a voz de Deus e achar estranho. Eu compartilhei uma experiência minha que eu tive na China. Uma vez eu fui para a China, não foi Valéria que me mandou para a China, não. Eu fui mesmo, lá para a China. Eu fui para a China. Estava fazendo um curso lá, eu estava na fila de um restaurante, o Santo McDonald's, lá na China, gente. Você vai saber quanto o McDonald's é bom. Quando você for na China mesmo, não é restaurante chinês aqui, não. É China mesmo. Se for comer na China, você vai buscar um M do McDonald's em qualquer lugar. Eu ficava orando, Senhor, onde tem um McDonald's aqui? Aqui eu passo de olho fechado junto dele, às vezes eu passo com uma viseira aqui. Eu estava na fila assim, lá eu escutei a voz de Deus para mim assim, dizer assim, eu vi um casal lá na China, não é muito difícil saber quem não é chinês, né? Muito fácil, né? Quem não tem o olhinho, não é. E você que não tem, fica as crianças tudo olhando para você. Assim. Parece ser uma coisa estranha, as criancinhas tudo, mamãe, ele é diferente. Aí eu vi aquele casal quase na frente já do caixa, e eu escutei a voz do Senhor claramente dizer para mim assim, vá lá e fale com eles. E eu disse, tem alguém aqui? E eu falei, eu sei nem quem é esse povo. Nossa, aí baixei a vista, tentei desconversar, e veio de novo, vá lá e fale com eles. Terceira vez, vai e fale com eles. Eles estavam se aproximando do caixa. Vai ver que o senhor quer que eu saia dessa fila, né? Compre logo o meu lanche. Aí eu saí do meu lugar e fui lá falar com eles. E o engraçado é que eu já cheguei com eles falando em português, como se português fosse a língua universal. Eu cheguei lá, oi, vocês, tudo bem? Eu esperei, depois eu falei português, se eles não forem brasileiros. O pessoal, tudo bem, e você é brasileiro? Quem fala português desse jeito, ou é brasileiro, ou é brasileiro. Ninguém fala português assim, só os portugueses são diferentes. E aí começamos a conversar, claro, comprei meu lanche na vantagem da fila, furei a fila, comprei meu lanche, fomos sentar e conversar, e conversamos, e até aí tudo bem, eu falei, vocês moram aqui e tal, quanto tempo? A gente vive aqui. Falei, vocês encontram com brasileiros aqui? Eles, não, raramente. A última vez que eu encontrei foi quando veio um navio da Jocum aqui. Aí o sinalzinho amarelo acendeu. Navio da Jocum? Ah, é porque vem aqui, parou. Aquele navio missionário. Eu falei, eu conheço o navio. Vocês são cristãos? Eu sou da Igreja Batista, lá no Rio de Janeiro e tal. Ok, então comemos e conversei um pouco sobre testemunho de igreja e tal. E nos despedimos. Eu disse, olha, eu estou aqui nesse hotel, vou ficar até tal dia. Qualquer coisa que quiser aparecer, a gente pode conversar mais. Contei um pouco do meu testemunho, foi muito bom. Na noite anterior à minha viagem, eu ia embora, tocou o telefone da recepção e disse, olha, tem um casal aqui que querem conversar com você, são seus amigos do Brasil. Bom, manda subir. Entendi que era o casal, que era meu amigo de meia hora. Subiram os dois, já foram entrando, e o rapaz já foi dizendo, eu queria sua ajuda. Porque eu fugi de Deus até hoje. E eu não aguento mais fugir de Deus. Foi o que houve? Ele disse, não, eu tenho um chamado para Deus, de Deus, na minha igreja, e eu não atendi esse chamado, e me inscrevi nessa companhia de saltos ornamentais, que eu sou nadador, me inscrevi nesse negócio de saltos, eu vivo rodando pelo mundo, nessa companhia, fugindo, tipo um Circo du Soleil, fugindo de Deus. Literalmente, eu estou fugindo de Deus. Eu não tenho coragem, não tive coragem de dizer sim a Deus. Eu disse a ele, mas você está vendo, meu querido, que agora eu sei porque eu vim para a China, porque eu vim do outro lado do mundo, para chegar aqui, encontrar com você. Aí eu compartilhei com ele, aí eu disse, aquele dia lá no restaurante, velho, eu fui falar com você porque Deus me disse para eu falar com você. Ele, claro, choraram muito, a gente orou ali,
Escute ser chamado, volte para os braços do Senhor. Você não foi chamado para ficar dando salto em piscina e fazer os outros rir, não. Você foi chamado para levar a palavra do Senhor para esse mundo necessitado. Então há um chamado que você às vezes não entende. Essa história tem um versículo aqui que você vai ver. Qual era o chamado naquele momento da missão de Saul? Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascido, boi, ovelha, camelo, jumento, papagaio, periquito, tatu-bola, o que tiver na casa, destruam. Então, o IBAMA é contra isso. É nem ecológico essa ordem. Difícil essa ordem. Até de ler isso é difícil. Alguém me disse um dia desse, agora, pastor, o senhor vai pregar sobre isso. Não é melhor pular esse versículo, não? Não, querido, porque por mais difícil que seja entender alguma coisa que Deus está dizendo, eu sei que quando Ele manda, Ele sustenta que Ele tem um propósito para mandar. Você não pode entender, nem eu posso entender, porque eu estou olhando com o meu coração de ser humano, que é um coração extremamente limitado, para entender uma ordem desse tipo. Que Deus mandaria fazer isso? O Deus que não é você nem eu. O Deus que não tem um coração como eu tenho, que tem um peninha das pessoas, que são pessoas que podem impedir um projeto de Deus muito maior do que qualquer coisa que a gente pensa. As crianças que foram mortas naquele dia, no mesmo dia estavam com o Senhor. Mas nós não pensamos assim. Nós queremos ver a criancinha correndo, tudo bem. Claro, nós somos seres humanos, mas Deus quer ver elas ao lado dela. Os sem vergonha de lá não. Mas as crianças dos amalequitas já estavam na presença do Senhor no dia que elas foram mortas. Porque sobre elas não havia nenhuma culpa, nenhuma pena. Que ordem difícil. Mas lembre que, quando o povo de Deus saiu do Egito, quem quis impedir todo o projeto de Deus, se você ler, você vai acompanhar a história, quem era a pedra no sapato do povo de Israel? Os amalequitas. Eles saíram, já tinha batalha. Êxodo 17, a narrativa de Josué batalhando, Moisés lá em cima do monte, diz que Moisés, quando levantava a mão, o povo progredia, ganhava as batalhas. Quando Moisés abaixava o braço, a coisa ficava preta, e Moisés estava cansado de ficar assim, botou Arão e botou Josué, um de cada lado, segura a mão do homem, eu vou botar Braulio, e vou botar Jason ou Ricardo aqui. Ricardo vai ficar assim, a minha mão, mas tudo bem. E vou botar os dois aqui para segurar a minha mão, porque se ela cair, o povo não vai progredir. E ele recebe uma palavra do Senhor e diz, agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor. Ótimo, mas o que foi que Deus disse a Moisés? Então disse o Senhor a Moisés, escreva isso para a memória num livro. E repete-o a Josué. E ia segurar o bastão a partir daí. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Porque esse povo é que queria massacrar o povo de Israel. Ele é esse povo que queria impedir que o povo de Israel progredisse. Se o povo de Israel não progredisse, não haveria Davi, não haveria a raiz de Jessé, não haveria Jesus Cristo, não haveria salvação. Tudo tem um propósito. Nós, seres humanos, não entendemos direito. Às vezes a coisa fica mais nublada do que a gente deseja. Mas ali estava sendo cumprido um propósito de Deus. Deus está comprometido com a vontade e o plano, ou os planos dele, e não com o nosso conforto, não com a nossa concordância, não com aquilo que eu acho ou que você acha. O que estava em questão aqui era executar ou não um chamado de Deus. Uma missão de Deus. Difícil? Sim, difícil. Qual a tarefa que o Senhor tem para você que não tem sido, muitas vezes, difícil? O que é que Deus tem requerido da sua vida que você julga muito difícil? Executar tarefa difícil é um preço a ser pago para o crescimento. Porque tarefa fácil qualquer um faz. Pular uma cerca de 20 centímetros qualquer um pula. Pular de 1 metro já é mais difícil. Pular de 2 metros vai ganhar medalha olímpica. Mas houve crescimento. Atitude que leva a crescimento. Executar aquilo que o Senhor mandar você executar. Sem questionar. E fazer tudo. Tarefa difícil nos dias de hoje. Levantar o nome de Cristo.
no seu ambiente, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no meio dos seus amigos, que talvez debochem de você, porque você levanta o nome de Jesus. Nesse mundo invertido, nesse mundo de valores pervertidos, assumir uma espiritualidade sadia, no meio dessa coxa de retalhos espiritual que vivemos nós, é uma tarefa difícil. Qual é a sua tarefa difícil? É tarefa difícil se envolver com um ministério que lhe custa um dia na semana, às vezes um trabalho, um envolvimento com o ministério infantil, com o ministério de adoração, com o ministério de introdutores, com outro ministério qualquer, que exige, que pede a você um preço, que pede a você um sacrifício, que pede a você um pouco do seu tempo. Tarefa difícil, às vezes. Mas se você não se mover nessa direção, você vai ser um eterno bebê espiritual. Porque você não vai ter a oportunidade de ver Deus trabalhando. Quando você está aqui nesse ministério do louvor e adoração, você tem a oportunidade de ver Deus trabalhando. Quando você está envolvido na Casa da Esperança e vendo os milagres que Deus tem feito, você tem a oportunidade de ver Deus trabalhando. No silêncio do seu quarto, no conforto da sua poltrona. Você não tem a oportunidade de ver trabalhando, a não ser que você tenha um monte de filme que veja Deus trabalhando nos filmes. Mas na vida real, não. Cada vez que eu me envolvo, que você se envolve, você está lá num concílio, ou está lá num happening, ou está algum desse nosso programa, seminário de vida, etc., trabalhando, você tem a chance de ver Deus trabalhando na vida das pessoas. Isso lhe traz crescimento. Agora, fique em casa, a sua poltrona confortável. Não há crescimento, você vai ser um nanico espiritual, um anão espiritual. Cresça, assuma tarefas de todo tipo. Quanto mais assumo tarefas, quanto mais cresço. Mas eu também pago o preço, sabe como? Honrando as pessoas. Honrando as pessoas, especialmente as pessoas leais. Por que eu coloquei aqui honra como um preço do crescimento? Porque parece que temos dificuldade de fazer isso. Pelo momento, pelo tipo de sociedade que nós temos. De honrar as pessoas, de valorizar as pessoas. De valorizar as pessoas que são leais a você, que lhe ajudam, seu líder, seu discipulador. Honrar as pessoas que têm muitas vezes sacrificado da sua vida para lhe ajudar, para lhe proporcionar momentos melhores. E muitas vezes nós nos poupamos um elogio. Nós poupamos de dizer, Braulio, vai fazer isso, você é bom nisso. Obrigado porque você está fazendo isso, você é bom nisso, Deus te abençoe. Que bom que você honrar as pessoas. Coisa simples, não precisa você estar preocupado com muita coisa, mas honrar, às vezes com palavras, às vezes com a lembrança. Qual foi a última vez que você honrou alguém que é caro para você ou cara para você? Isso gera crescimento, sabe por quê? Porque cada vez que você honra alguém, você deixa para trás um pouco de orgulho, um pouco de individualismo, você deixa um pouco de arrogância, quem sabe. Você começa a dar crédito a alguém. Mas nesse mundo de hoje que eu vivo, que você vive, especialmente nesse país, onde meritocracia parece que não vale nada. Se você está se dando bem, alguém vai dizer, deve estar roubando. Não é por trabalho, só trabalho. Peraí, menino. Aí Zé que esse cara, não. Deve estar metendo a mão aí. Tem alguma mutreta nisso. Não é mérito. Não tem meritocracia na sociedade que nós vivemos nesse país. E nós temos que dar crédito a quem tem mérito. Temos que honrar as pessoas que têm mérito. Eu faço questão de honrar cada líder de célula. Meus joelhos se dobram todo dia por cada líder de célula dessa igreja, por cada líder de ministério, por cada uma dessas pessoas que têm sido úteis a Deus, que têm colocado suas vidas, que eu sei que tem obstáculos, dificuldades e que têm vencido isso. Eu tenho colocado os meus joelhos dia após dia, honrando espiritualmente essas pessoas e muitas vezes chegando junto, dando uma palavra, dando um incentivo. Seu líder de célula, que abre a sua casa, já se libertou do sofá novo, que faz o lanche para você. Você chega lá e come um lanchinho, um pãozinho do bispo, fresquinho, quentinho. E muitas vezes a pessoa sai de lá nem sem dizer assim, poxa, obrigado pelo seu esforço.
Senhor, obrigado por você me receber na sua casa. Obrigado por abrir a sua casa. Diga isso. Amanhã, na sua célula, carregue o seu líder de elogio. Gente, esse líder de célula não tem melhor. É o melhor líder de célula que eu tenho, porque eu só tenho uma célula também. É o melhor líder de célula que eu tenho. Honre as pessoas. Isso é princípio bíblico. Parece que a gente tem dificuldade disso. Paulo disse aos romanos assim: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Eu não vou valorizar ninguém não, porque valorizar o ser humano é pecado. É pecado. Idolatrar é pecado. Honrar não. A quem honra, honra. Mesmo versículo 13:7, grave. Romanos 13:7, Hebreus 13:7, fala da mesma coisa. Olha o que ele diz em Hebreus. Lembre-se dos seus líderes, alguns dizem, honre os seus guias, que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem os resultados de sua vida que tiveram e imitem a sua fé. Eu sou grato a Deus pelas pessoas que me levaram ao pé da cruz, que me levaram a conhecer a Cristo. Eu sou tão grato a essas pessoas, que não interessa o que elas fazem. Não interessa se elas fizeram alguma coisa contra mim mesmo. Eu vou continuar honrando essas pessoas. Honrando, honrando. E se alguém vier falar, não fale para mim. As pessoas que são leais, as pessoas que recebem, que devem receber honra, devem receber honra. Não limite a sua honra. Estava um pastor viajando, pessoa que eu prezo muito na minha vida, eu me inspiro muito. Estava na livraria com ele e vou comprar uma lembrancinha para o pastor. Aí comprei uma lembrancinha que eu sei que ele gosta. No carro eu dei para ele: ó, pastor, lembrancinha. Não, Miguel, eu não preciso disso. Eu sei que você não precisa. Eu sei até que você podia ter comprado. Você não comprou, eu comprei. Eu sei que você gosta. Não precisa você precisar. Eu é que quero honrar você. Muito obrigado. Ele ficou os olhos cheios de lágrimas. Na mesma semana eu estou escutando um podcast, um sermão desse mesmo pastor. E ele disse emocionado: estava viajando e um pastor veio e me deu um presente. Eu fiquei. E ele explicou por que aquilo foi importante para ele. Veja que coisa, é apenas uma lembrança, uma coisa tão simples. Mas é o valor da honra. Traga isso para a sua vida, perceba se você tem pago esse preço para o crescimento, tem honrado as pessoas que lhe são caras, tem sido gentil com elas, tem dado crédito a elas, crédito que é devido. Eu, graças a Deus, tenho dificuldade aqui de honrar todo mundo, porque eu vou ter que fazer uma fila todo dia, graças a Deus. Mas eu honro com o meu coração cada pessoa que tem feito dessa igreja o que ela tem sido nesses anos. Em agosto nós vamos celebrar 20 anos aqui. E eu olho para o passado e vejo honrando cada uma das pessoas que tem dado a sua colaboração para essa comunidade ser o que ela tem sido. O que ela seria sem vocês? O que essa igreja seria sem esses que constroem a igreja? Somos nós que construímos a igreja. Somos nós que construímos a igreja. Não somos nós, somos nós. Eu não vou nesses programas, nesses eventos. Vocês nem sabem, mas eu fico ali olhando, eu vou para o concílio, vejo tudo aquilo. Vou num programa desse, vou num momento a dois, vou num encontro qualquer. Eu tenho aquele orgulho santo e abençoado de dizer: essa é a minha comunidade. Essa é a igreja que Deus colocou no meu coração. Sabe por que honra é sinal de crescimento? Porque quem honra faz por maturidade, com segurança. Saul, apesar das suas limitações, foi leal e honrou o povo, que foi bondoso com eles também. Tirou os queneus do meio dos amalequitas. Avisou e disse: ó, vocês que foram bons, veja o texto, vocês que foram bons conosco, saiam daí que esse povo vai ser destruído. Ele honrou aquele pessoal que tinha sido bom com eles, quando eles saíram lá do Egito. Honrar é respeitar. Somente respeita quem expressa maturidade. Eu tenho procurado ser fiel a esse princípio. Peço a Deus que me deixe fiel assim. Eu entendo que é princípio bíblico. Se é princípio bíblico, é bom e importante para a minha vida.
E vem uma outra dica: não faça concessões. Quer pagar o preço do crescimento? Não faça concessões. Fazer concessões é o caminho da queda do ser humano. Cuidado com a sua vontade, para ela não falar mais alto do que a vontade de Deus. Porque é fácil sermos tentados a fazer o que nos parece correto. E foi o que Saul fez. Esse foi o problema de Saul. Olha o texto. Mas Saul e o exército pouparam Agag, que era o rei, o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros. Pouparam tudo que era bom e tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Que honra tem isso? Que valor tem isso? O que restou, lembre-se que o chamado foi: isso será sacrifício de holocausto para o Senhor. O que não prestava, ele entregou de sacrifício para o Senhor. Que honra foi essa? Que atitude foi essa? Foi concessão. Aquele boi gordo, vou destruir nada. Fazer um churrasco. E quando eles fizeram um churrasco, o sacrifício, que era um churrasco, né, deixava de ser, não era sacrifício de uma boiada inteira, sacrificavam e todo mundo participava do churrasco. O que ele fez foi um grande churrasco. E ganhou ponto com o povo. Está vendo como eu sou bom? Eu trouxe esses animais aqui para distribuir com o povo. Saul foi um populista nesse momento. Fez concessão. E ainda o texto diz: tudo que era desprezível, eu consagrei ao Senhor. Malaquias, na história do profeta Malaquias, 4 capítulos. Fizemos aqui uma série há 2 anos atrás sobre ele. Vocês entenderam naquela época por que o Senhor diz lá em Malaquias 12, por que o Senhor diz em Malaquias 3, que o pessoal que não estava dando o dízimo estava roubando ao Senhor. Alguém diz: mas essa é uma palavra muito forte, porque eu não dou o dízimo, eu estou roubando. Entenda o contexto que está sendo dito aquilo. Sabe o que acontecia ali? O povo pegava, hipocritamente, tinha muito dinheiro, tinham muitos recursos, tinham muitas boiadas e manadas, etc. Mas eles selecionavam os piores animais, os doentes, os mancos, os que iam morrer, e levavam com hipocrisia para o altar do Senhor e dizer: estão sacrificando ao Senhor aquilo que não presta. O Senhor dizia: vocês estão enganando a Deus, vocês estão roubando a Deus, porque isso não tem valor nenhum para vocês. Por isso que Davi, a certa altura, diz: de que me vale entregar ao Senhor o que para mim não significa sacrifício algum? Por isso que a gente diz: não entregue as sobras para Deus. Quando a gente fala de dízimo, a gente fala: dízimo é primícia, não entregue a sobra para Deus. Eu vou ser um dizimista, do que sobrar, não seja. Não seja. Escuta esse pastor, não seja. Enquanto você não puder e não quiser ser dizimista daquilo que é primícia na sua vida, não dê restos a Deus. É melhor não dar e ser sincero: não posso, não vou dar, Senhor, porque não vou, por algum motivo, do que você dizer: estou dando o que me sobra. O que para mim não tem nenhum sacrifício. Isso é concessão. E Saul vai nessa. Uma vez eu estava numa casa, que não interessa onde, e uma pessoa disse: olha, esse pessoal aqui, eles tinham muita antiguidade. E eles, depois que conheceram a Cristo, quebraram todos os ídolos que tinham. Queimaram tudo. E eu vi alguns lá ainda. Eu, claro, inocentemente, eu perguntei: e esses aí que estão aí ainda? Não, porque esses têm um valor simbólico muito forte. Eram os originais. Não era um santo do pau oco, era um negócio, né? Dá para ir para a fogueira, os boi gordos, os carneiro gordo, não vai para a fogueira. Vai para a fogueira o que não presta. Hipócritas. Pouparam as melhores coisas, concessão. Ninguém cresce fazendo concessões. Porque a desobediência toma um lugar. Cada concessão que eu faço, eu deixo uma desobediência atrás. Cada vez que eu faço uma concessão, que eu falo quando eu não devo, quando eu não falo quando eu devo falar. O Evangelho para nós é tudo. E quando nós nos poupamos de compartilhar algo que faz parte da nossa fé,
fazemos uma concessão para que não sejamos vistos por essa ou por aquela pessoa como um cristão, que alguém vai ficar incomodado, ou que nós vamos ficar incomodados porque alguém vai ficar incomodado. Eu faço uma concessão, uso outra palavra, digo que tem uma espiritualidade, sei lá o que eu faço. Mas eu não abro, eu não confesso, eu faço concessão. Muitos jovens fazem concessões quando vão escolher a sua outra metade. Está lá no meu livro, capítulo 1, sobre a fé. Quando eu vou me casar, a fé é importante? Ora, eu vou fazer outra pergunta a você. Na hora de morrer, a fé é importante para você? É claro. Não tem mal o que responder. A fé é importante a toda hora. Mas muitas vezes, o jovem, a jovem, conhece alguém, os olhos claros, bonito, que chamou a atenção, mas que não suporta esse negócio de igreja, de crente, de cristão. Mas é um bom rapaz, é um bom moço, pastor. Olha, um bom moço, já escutei isso tantas vezes. É um bom moço. Vai para o inferno. O bom moço vai para o inferno, a boa moça vai para o inferno. Conhece Jesus? Não, está perdido. Ou você faz a concessão de trazer e mascarar a sua fé, ou você afirma a sua fé e diz: olha, meu velho, comigo tem que ser assim. Eu sou crente. E com crente. Eu sou crente. Cabeça aos pés. E quiser assim. Ou você faz concessão. E não vai crescer nunca. Porque se você faz concessão, você deixou uma desobediência do lado. E você vai caminhando e fazendo concessão e vai enchendo o seu caminho de desobediência. A desobediência de Saul não foi compaixão. Ele não poupou as crianças. Não ele tinha poupado as crianças. Se fosse compaixão, ele tinha poupado as crianças, e não os guerreiros lá, os caras. Tinha poupado as crianças. Não foi compaixão, foi interesse. Interesse. Saul poupa o rei com a melhor manada, o melhor rebanho, por interesse. Com certeza que teria vantagens disso. Nesses dias de hoje, concessões são um alçapão, uma armadilha para as nossas vidas. Fuja disso. Por último, eu diria a você, não entristeça, quer crescer? Não entristeça o coração de Deus. Não entristeça o coração de Deus. Faça tudo para alegrar o coração de Deus. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui, faça Deus sorrir. Qualquer dia eu vou pregar de novo. E o pastor tem que ser humorista para pregar uma mensagem dessa? Faça Deus sorrir? Não, ele tem que dizer aquilo que alegra o coração de Deus. O que a Bíblia diz? Que vai ter mais festa no céu por um pecador que se arrepende. Então é festa, Deus se alegra. Se eu evangelizei alguém, fiz Deus sorrir. Tem festa hoje no céu porque eu levei alguém a Cristo. Levei alguém a conhecer o amor de Deus. Nada fere o coração de Deus quanto a desobediência. Se Deus mandou fazer, faça e faça tudo. A Bíblia diz assim, Romanos 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Carne, simbolizando pecado. Quem vive no pecado não pode agradar a Deus. Quem é dominado pelo pecado não pode agradar a Deus. O que entristece a Deus é o pecado. O pecado é fazer o que desagrada ao Senhor. Seja lá o que for. Não há felicidade ao lado da desobediência. Você não vai lembrar de nenhum momento que você sabe que você desobedeceu a Deus, não é verdade? E que você disse, mas como eu estou feliz. Agora, quando você consegue obedecer a Deus na íntegra, o que é que vem no seu coração? Que felicidade. Você é capaz de pular de alegria, de vir para o culto e dar saltos de alegria. Por quê? Porque você obedeceu. Não há felicidade ao lado da desobediência. Então o Senhor falou a Samuel, olha o que o Senhor disse a Samuel. Me arrependi de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Desobedeceu. Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Por quê? Porque ele desobedeceu. Simplesmente por isso. E Saul foi ao profeta ainda querendo consertar as coisas e disse, o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor.
Como assim seguiu as instruções? Olha o que Saul diz. Você vai ver lá no... Você viu no texto hoje. Ele diz, você obedeceu? Seguiu as instruções? Que barulho é esse de ovelhas que tem aqui? Que mugido de bois são esses? Que manada é essa que está por aqui? Não obedeceu nada, você fez a sua vontade. Você entristeceu o coração de Deus. Saul não quis pagar o preço completo do crescimento. Acabou pagando caro, perdeu o seu reino e é conhecido hoje desse jeito que a gente está aqui, falando dele. E todo mundo cristão fala desse cara desse jeito. Vê que pecado, vê que desgraça na vida desse homem. Todo exemplo de pregador na igreja de Jesus Cristo, em 2000 anos, até hoje, quando falou de Saul, a única coisa boa que fala é que ele era alto, bonito e chamava atenção no meio de todos. Depois, foi um caba ruim, desobedeceu, quis ser sacerdote quando não podia, quis enganar a Deus, que só fala mal dele. Por quê? Porque essa é a memória que temos de Saul. Já Davi, que foi homem segundo o coração de Deus, que apesar dos seus erros, se arrependeu para alegrar o coração de Deus, é conhecido até hoje como Davi, o grande rei de Israel. Como é que você quer ser conhecido? Essa é a questão. Para esse mundo de hoje. Pagando o preço do crescimento, se você resumir isso, tudo que eu disse hoje vai ser obediência. Aproveite, responda ao seu chamado. Não deixe de responder. Execute as tarefas que Deus colocar na sua vida com obediência e execute-as todas. Honre as pessoas. Não faça concessões, não entristeça o coração de Deus. Esses serão passos, ainda que iniciais, para um crescimento. Hoje a pergunta é, vamos crescer ou não vamos? Vocês querem crescer? Vamos seguir nessa direção? Vamos fazer a igreja crescer cada vez mais? Vamos expandir o reino de Deus? Vamos espalhar o amor de Deus? Não vamos ficar com a memória do primeiro concílio? Que bom aquele dia! Vai ser arqueólogo de Jesus. Vamos orar? Deus bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos leva a entender que nós vamos e queremos crescer e Tu nos orienta pela fonte do crescimento, pelo desafio que é, pelas decisões e pelo preço, Senhor, que nós temos que pagar para crescer. Nos ajude a vencer cada um desses obstáculos, a pagar esse preço, para que cresçamos à imagem e à semelhança do Teu Filho Jesus Cristo, em nome do Senhor. Amém.